Então vamos lá, podemos começar? A gente tem aqui ainda umas pessoas entrando, mas conforme elas forem entrando, a gente vai conversando. Boa noite, então. Para avisar todo mundo, nós vamos gravar, né, o nosso bate-papo aqui, nossa roda de conversa, para depois postar no YouTube da Facom. E aí a gente pode ter esse material ali, né, à disposição. Então, só para vocês saberem que a gente está gravando. Bom, boa noite, então, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos aí a esse momento de estreia desse projeto que a gente está chamando de Em Casa com a Facom, que é uma ação que a gente está organizando e coordenando pelo Núcleo de Comunicação e Extensão da faculdade, que é responsável pelas atividades de comunicação interna e externa e pelo assessoramento dos projetos de extensão que são feitos lá na Facom. Né? E aí, nesse momento que a gente está aí distantes fisicamente, né, uns dos outros, a gente pensou nessa atividade, e aí a gente vai ter algumas outras também, a professora Suzana, que é a diretora da faculdade, vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, e essa é uma primeira experiência aí de um momento para a gente se encontrar e debater alguns assuntos que, né, que estão ocupando o nosso dia a dia, mesmo que a gente não esteja em sala de aula, né? Então, meu nome é Ivanise, sou professora lá na Faculdade de Comunicação e estou na coordenação desse núcleo, o Núcleo de Comunicação e Extensão. Vou ficar, né, nesse momento mais numa condição de mediação, né, para a gente, né, ter esse momento aí da fala das professoras e depois a gente abrir aí para fazer as perguntas. Como eu já estava falando anteriormente, eu peço para todo mundo manter os fones, os áudios desligados, né, para não dar nenhuma interferência e tudo mais. A gente está gravando, vai postar isso posteriormente na página da Facom do YouTube. E o que mais? O chat, né, a ferramenta de chat, vai ser por escrito, então mandem as perguntas, não precisa esperar até o final para mandar as perguntas, né, conforme vocês forem pensando aí, tiverem dúvida ou alguma questão que achem importante falar, fiquem à vontade. Né? O tema de hoje, então, é saúde mental e vida acadêmica em tempos de pandemia, né? E aí a gente pensou nesse momento inicial para falar sobre isso, que eu acho que é algo que a gente considerou, né, que é um tema que tem aí ocupado um pouco os debates nossos, entre nós, né, também os professores, os próprios alunos. E aí a gente vai ter como convidado, então, para falar, para conversar um pouco com a gente sobre isso, né, não tanto num momento, numa situação de palestra, mas uma conversa mesmo, a professora Denise Coutinho. Obrigada, professora Denise, pelo convite, por aceitar o nosso convite. Ela é professora do Instituto de Psicologia da UFBA, né, e atua no grupo de pesquisa CONES, Estudos sobre Universidade. Quem vai falar agora um pouquinho para a gente, aí fazer uma abertura desse momento, na verdade, agora a gente vai passar a palavra para a professora Suzana Barbosa, que é a diretora da Facom, né, e vai falar um pouquinho mais também sobre esse projeto, esse momento, e como que a gente tem pensado nessas atividades para a gente ter esse momento de encontro, né? Suzana? Olá, boa noite. Dou boas-vindas a todas e todos vocês que estão participando conosco aqui dessa nossa primeira live, nessa roda de conversa. Eu agradeço aqui a mediação e a coordenação da professora Ivanise, que está à frente da coordenação do Núcleo de Comunicação e Extensão da Facom. Agradeço aqui também a jornalista Jéssica, que faz parte da equipe do NCE, a Sueli Fontes,
que também atua nesse núcleo, e foi aqui, então, essa proposta dela, né, o convite à professora Denise Coutinho para estar conosco nessa primeira live, a quem eu agradeço. E esse projeto foi idealizado pela direção, com a execução e planejamento a partir do Núcleo de Comunicação e Extensão, como uma ação para que, nesse período que nós estamos fisicamente distantes, que nós possamos nos reunir em torno de algumas atividades que serão aqui propostas por professores, nossos colegas docentes, técnicos administrativos, e virão também como atividades a partir dos estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação, via grupos de pesquisa, algumas instâncias nossas da Faculdade de Comunicação. Então, é muito bom que a gente possa se reunir desse modo e atuando naquilo que fazemos de melhor no conhecimento, gerando conhecimento, dando publicidade, e principalmente no momento como esse, em que nós também estamos aí nessa frente de solidariedade, que é importante que a gente exerça e, principalmente, com empatia, possamos juntos, por esse momento que é tão difícil, que nos desafia a todos. Então, eu espero que a gente tenha aqui bons bate-papos, rodas de conversa, webinários, entre outras atividades que serão propostas e que vocês poderão acompanhar através do Instagram da Facom, mas através do nosso site, principalmente, vocês vão ficar bem informados. Então, agradeço e passo, então, a palavra à professora Denise e à Sueli, que vai aqui também mediando junto a Ivanise Andrade. Obrigada. Registro aqui também a presença do meu colega, professor Leonardo Costa, vice-diretor da Facom, comigo, juntos aqui, nesse momento, guiando a faculdade nas suas ações, tanto administrativas e tanto acadêmicas também. Então, a quem eu agradeço. Uma boa noite. Seguimos, então. Bom, boa noite a todas e todos. Eu estou muito honrada e quero agradecer a essa equipe, Sueli, professora Ivanise, professora Suzana, diretora, Jéssica, que prepararam essa conversa nossa. Agradeço também ao Instituto de Psicologia, que é meu lugar, né, na universidade, e também não posso deixar de agradecer a esse acidente da vida que nos reúne aqui no Dia do Trabalho, marcando essa data com trabalho, a despeito de um discurso recorrente desse desgoverno que ocupa e que preocupa o país e que diz que nós, servidoras e servidores públicos, além de ganharmos sem trabalhar, na pandemia estamos com a geladeira cheia. É um discurso que não poderia ser mais canalha e, para mim, então, é uma fortuna trabalhar no dia de hoje. Eu queria começar falando um pouco sobre esse termo saúde mental. O termo saúde mental, ele é um termo que tem uma história e ele supõe de início uma dicotomia, e sobre essa dicotomia que separa o mental do físico, temos um dualismo que pensa, desde o século XVII, que é isso que eu queria demonstrar aqui, que o mental seria algo mais elevado do que o físico. Não só uma separação, mas como uma valoração entre esses termos. Então, isso é parte de um modelo que nós chamamos de um modelo cartesiano, porque, de fato, nós encontramos a estrutura desse discurso, desse modelo, no texto Discurso do Método, de René Descartes, na Europa. O texto é de 1637. É um texto muito subversivo, porque ele foi escrito na chamada língua vulgar da época, que era o francês, já que Descartes era francês, mas todos os eruditos daquela época falavam a chamada língua douta, que é o latim. Descartes subverte essa situação escrevendo no latim ou no francês, porque ele diz que ele queria ser compreendido pelo povo. Ele escreve esse texto
temeroso com a reação da Igreja Católica, que já havia condenado Galileu, e numa carta ao padre Mersenne, que é um matemático, padre jesuíta, amigo dele, ele diz o seguinte: neste projeto revelo uma parte do meu método. Procuro demonstrar a existência de Deus e da alma separada do corpo. Nesse discurso do método, que a gente conhece com esse nome, mas na verdade ele se chama o discurso do método para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências, ou seja, Descartes não fala em a ciência, a ciência do universal não existe. Ele diz que ele apenas quer demonstrar como ele se conduziu para fazer esse método e que ele não quer ensinar o método para nós, e ele recomenda que nós leiamos esse texto como uma fábula. Ora, a fábula é um gênero literário no qual a alegoria é algo que é muito utilizado. Lembremos, por exemplo, da alegoria do mito da caverna de Platão, que faz essa distinção do mundo das sombras, que seria o mundo da ignorância, e o mundo das luzes, que seria a da sabedoria. Então, a fábula usa a alegoria, muitas vezes usa animais com características humanas, não é o caso na fábula de Descartes, mas ele usa uma outra característica da fábula, que é a transmissão de um ensinamento com uma lição de moral. A gente conhece, por exemplo, muitas fábulas, né? Aquela da raposa e das uvas, em que a raposa, depois de tentar apanhar o cacho de uvas bem alto assim na árvore e sem conseguir, embora as uvas estivessem ótimas, maduras e muito saborosas, a raposa faz de tudo para recolher essas uvas tão apetitosas, mas quando ela não consegue, ela diz: elas nem estavam maduras, eu nem queria mesmo. Então, tem uma lição de moral aí, que a gente trabalhar, a gente vai conseguir, e isso é o que caracteriza a fábula, e Descartes pede que nós consideremos esse texto assim. Embora Descartes tenha dito isso, que não se tratava, inclusive ele diz, não se trata de um tratado sobre o método, mas de uma fábula, de um discurso, é assim que ele chama, nós tratamos até hoje como um tratado. Esteve na UFBA um dos grandes, há alguns anos atrás, um grande filósofo, um dos maiores. Eu queria pedir para desligarem o microfone, por favor. Obrigada. Eu estava dizendo que nós tivemos a oportunidade na UFBA, se eu não me engano, entre 2008 e 2009, de receber um dos maiores comentadores da obra de Descartes, que é o britânico John Gottinger. Ele fez o dicionário Descartes, e ele disse uma coisa que eu sempre falei, mas ele, né, é uma autoridade no assunto. Ele diz que nós lemos Descartes de uma maneira tal que nós somos cartesianos, embora Descartes não seja cartesiano. Né? Ou seja, a gente lê Descartes de uma maneira muito travada e muito reduzida, sem compreender toda a força que tem alguém dizer que está fazendo uma fábula. E Descartes, na verdade, faz uma narrativa autobiográfica para, como ele diz, apresentar a ideia da existência de Deus e também de introduzir algumas questões sobre método. E para falar dessa questão do mental e da alma. Uma das máximas morais que ele apresenta é que nós devemos discernir com método o verdadeiro do falso. Parecia que ele estava prenunciando já esse império das fake news, né? Que dificulta tanto a gente discernir o verdadeiro do falso. E aí, no discurso do método, eu vou citar aqui, Descartes diz o seguinte: de sorte que este eu, isto é, a alma, pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo, e mesmo é mais fácil de conhecer do que ele,
Ele acha que a alma é mais fácil de conhecer do que o corpo. E ainda que o corpo, nada fosse, ela não deixaria de ser tudo o que é. Esse é um dos trechos. E, num outro texto, Descartes vai dizer que ele prefere a palavra mens, do latim, que é mente, que vai nos ligar à ideia de saúde mental, do que a palavra ânima, também latina, que quer dizer psique, ou psique. Mente, na época de Descartes, significa, e na obra dele, designa tudo aquilo que é entendimento, com destaque para a natureza, segundo ele, puramente intelectual da alma, excluindo, portanto, os elementos como paixão, os sonhos, os conflitos, os erros da gente, que Descartes julga obstáculos ao conhecimento e, portanto, ao método de conhecer. Nesse livro, nesse não tratado, né, nesse discurso, Descartes também separa as artes das ciências. Eu digo isso para dizer a vocês que não há nada de natural nessa divisão, nessa dicotomia que se transforma num dualismo, e eu vou ler para vocês. Ele diz que muitas vezes a lógica, que é parte da matemática, das matemáticas, e da matemática dos antigos, a lógica, às vezes, é uma arte confusa e obscura que embaraça o espírito, em contrapartida às ciências que cultivam o espírito. É nesse mesmo texto que Descartes vai criticar a alquimia e a astrologia, porque nós sabemos que até então a alquimia e a química eram a mesma coisa, a astrologia e a astronomia eram o mesmo campo. E aí ele compara a alquimia e a astrologia e a literatura como as imposturas de um mágico. Então, é nesse momento que a gente vê essa divisão, esse mundo binário se instalar. Até mesmo, porque durante a Idade Média, até mesmo Santo Agostinho, já no âmbito do Império Católico, né, dessa predominância do mundo católico sobre a Europa medieval, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ele era um astrólogo. Ele vai renegar a astrologia quando ele se converte, mas o que eu quero dizer com isso é que essa separação mente-corpo, arte e ciência, é algo datado, é relativamente recente no que chamamos de Ocidente. Tem uma obra muito conhecida de nós, de Michel Foucault, o livro chamado As Palavras e as Coisas, em que Michel Foucault diz que desde os estoicos, ou seja, século III antes da era cristã, o sistema de pensamento do Ocidente fora ternário, e que ele só vai se tornar binário, ou seja, vai haver uma redução do sistema de pensamento. Então, voltando um pouco, o que seria um pensamento ternário? É aquele que, além de trabalhar com a lógica de significante e seu significado, leva em consideração o contexto. Então, Foucault diz que até o Renascimento, e Leonardo da Vinci é um grande exemplo de um renascentista que ainda não sofre essa divisão binária, né? Ou seja, ninguém perguntava a Leonardo da Vinci se aquilo que ele fazia era arte ou era ciência, se era tecnologia ou era arte, porque era tudo junto. Mas aí Michel Foucault diz que o século XVII vai instaurar uma ruptura no sistema de pensamento ocidental e vai reduzir esse sistema, que era ternário, a um sistema binário opositivo. Ele não chega a dizer que o responsável, ele até diz que o culpado não é Descartes, mas o trabalho de Descartes concorre para isso, mas ele vai se debruçar sobre duas obras que vão aparecer por volta de 1660, que são a Gramática de Port-Royal e a Lógica de Port-Royal.
primeiro a gramática, depois, 2 anos depois, a lógica. Port Royal é um monastério jansenista, é um monastério derivado de uma cisão da Igreja Católica. Essa gramática que aparece, ela é muito influenciada pelo discurso cartesiano, que já vinha sendo escrito, e ela vai trazer um conjunto de procedimentos sobre a língua que pretendem ser universais, se tornando, então, mais cartesiano do que Descartes, como eu havia falado, né, porque Descartes diz que ele não pretende ser universal. Bom, então, voltando a esse termo saúde mental, na minha opinião, é um termo problemático, sem, contudo, deixar de reconhecer as inúmeras e relevantes contribuições que as trabalhadoras e os trabalhadores da chamada saúde mental empreenderam no século XX e até hoje, responsáveis que são por toda a luta político-institucional da reforma psiquiátrica, da deshospitalização, da desinstitucionalização. E a saúde mental, ela é formulada com esses princípios de uma lógica binária e que pressupõe que haja um estado de normalidade, ou seja, uma norma. Essa norma tem como consequência uma expectativa que vem com estratégias e, como Foucault diz, todo um regime de poder e saberes que se ocupa de ajustar as pessoas e adequar as pessoas à norma. Bom, saindo um pouco dessa época, né, que ela perdura até o século XIX, a gente vai, pela via da psicanálise, pensar em uma outra direção. Minha formação é em psicanálise, e eu queria dizer a vocês que, em relação ao pensamento freudiano, Foucault também diz isso, ele toma a psicanálise nessa época das palavras e as coisas como uma contraciência e não como uma ciência humana. Foucault vai dizer que Freud instaura uma ruptura na discursividade que vinha acontecendo até então, uma subversão do saber médico. Lembremos que Freud era um neurologista, um médico de formação, e o que ele faz progressivamente é separar-se desse modelo binário saúde e doença, físico e mental, versus mental. Então, desde o início, essa questão da saúde mental, ela não aparece como uma questão na obra de Freud. Uma das pessoas que mais trabalha sobre isso aqui no Brasil é Renato Mezan, em seu livro Freud, Pensador da Cultura, e Mezan nos mostra que desde o início para Freud, nesse desligamento da tradição médica, Freud recusava a ideia de voltar à normalidade, de restabelecer um retorno à normalidade, compreendendo que o sintoma e o sofrimento do sujeito, ele é consequência desse estado. Então, não tem como restaurar um estado que produziu o sofrimento. Então, para a psicanálise, diferentemente da tradição médica, a gente não pode pensar que o sujeito deve se adequar nem retornar à norma, porque foi a norma quem produziu seu sintoma e seu sofrimento. Então, além disso, para Freud, o sintoma humano é algo, embora inscrito na cultura, é algo incrivelmente singular. É um trabalho que o sujeito produz num determinado contexto, é um trabalho que, às vezes, sustenta a subjetividade. Portanto, a psicanálise nem propõe um retorno à normalidade, nem propõe algo como era da tradição médica, extirpar o sintoma, ou seja, reconduzir alguém a um estado anterior. Na verdade, o que a psicanálise propõe é lidar com esse sintoma, produzir algo, inventar algo com isso, com essa singularidade, e se responsabilizar sobre isso. E aí a gente chega ao final da nossa conversa, pelo menos agora, que é esse contexto de pandemia. Em primeiro lugar, eu quero lembrar um trecho da obra de Lacan, que é um grande psicanalista mais contemporâneo nosso, um seguidor de Freud,
em que no livro Seminário 11, ele vai propor uma discussão sobre essa falsa dicotomia que é a bolsa ou a vida. E ele vai formular com isso a ideia de alienação humana. Isso se coloca, eu acho, muito importante para nós, como uma falsa encruzilhada, porque o nosso governo, sobretudo o Ministério da Economia, ele nos coloca isso, né? Ou a gente volta a trabalhar para aquecer a economia, ou então a gente fica em casa e preserva a vida. Essa é uma falsa encruzilhada. E Lacan nos ensina isso, porque se a gente escolhe, nós temos a bolsa ou a vida, né? Aí Lacan diz, se a gente escolhe a bolsa, a gente perde as duas. Então, a gente só tem uma escolha, essa escolha é forçada. A gente precisa escolher a vida. Escolher a vida implica viver com perdas. Nós estamos sabendo o que é isso, viver com perdas, né? Então, a gente não tem escolha, a gente precisa escolher viver. Porque se a gente escolher a economia ou a bolsa, a gente vai perder as duas, já que é uma ou outra, né? O segundo ponto é uma pergunta que eu ouço muito: quando é que a gente vai voltar à vida normal? E aí eu quero perguntar a vocês por que deveríamos querer voltar a um estado anterior dessa pandemia, se, parodiando o pensamento de Freud, né, foi esse estado de coisas que nos conduziu a ela, ou seja, o capitalismo, o estado de exceção naturalizado, a violenta acumulação de bens materiais, o excesso de agrotóxicos, a excessiva acumulação de informações, o descaso e a destruição do planeta, um mundo em que o machismo, o racismo, a homofobia e todas as gigantescas formas de dominação e opressão que o capitalismo engendra já vinham se expressando em proporções nunca vistas antes. Como podemos querer voltar a esse estado? Será que não é suficiente todo o sofrimento em escala planetária, essa enorme crise que é sanitária, que é ecológica, que é social, cultural, que é política, para nos fazer querer não voltar? Será que não basta tudo isso? Quer dizer, a gente quer voltar ou a gente deveria querer recomeçar em outras bases? E eu acho, para terminar, que nós já estamos fazendo isso. Porque, mais uma pegadinha da linguagem, né, eu me recuso a dizer que nós estamos em isolamento social. Nós estamos em isolamento de corpos, mas nós estamos produzindo cada vez mais formas de relacionamento social. O social é nosso lugar, comunitas, aquilo que conjuga, o que tem vida em comum, a reunião de diferentes no social. Então, eu queria dizer que, para mim, o comunismo e o amor, sob a forma de solidariedade, de generosidade, de compartilhamento, podem ser formas de nomear esse outro lugar que pode nos livrar dessa distopia. Essas são as minhas anotações assim que eu fiz para conversar com vocês. Agradeço. Maravilha a sua fala, Denise. Eu fiquei justamente me perguntando, né, e me preparando para fazer esse questionamento inicial, e você começou a falar sobre isso. Só avisando, pessoal, que quem quiser fazer pergunta para a Denise, pode escrever aqui no chat e a gente vai lendo e vai respondendo. Tá? Eu vi que algumas pessoas comentaram, né, aqui o Antônio falou dessa sua fala inicial, né, da gente não restabelecer essa normalidade após a pandemia, né, porque esse pós-normal vai ter que ser outro. E era justamente isso que eu ficava aqui me perguntando a partir dessa sua fala inicial, dessa dicotomia mesmo, né, de mente, corpo, e como muitas vezes existe realmente esse discurso, e aí muito legal trazer, né, a Lacan para essa nossa reflexão, porque eu acho que é muito cômodo a gente criar essa ideia de que aquilo que a gente vivia, que era o normal, que era o que a gente estava habituado, e que é muito mais
confortável, digamos, imaginar que a gente volte para aquilo, né? Mas como você bem colocou, aquele normal que nos conduziu ao que a gente vive hoje. E o que a gente vive hoje é o nosso normal hoje, é o nosso presente, digamos, né? E aí, o que eu queria te provocar para esse primeiro questionamento, enquanto as pessoas vão perguntando aqui, é qual vai ser o nosso novo normal, então, de agora para frente? E aí, emendando já com o questionamento da Jane, né? Como preparar as pessoas para esse pós-normal, ou esse novo cenário que a gente começa a construir hoje? Bom, esse é nosso desafio, né? Mas eu começo dizendo assim que eu acho que a gente precisaria superar essa ideia de normal. Que normal é a norma e é aquilo que não é nem direita nem esquerda, é o centro que nos conduz a um ajustamento que não pode ser nem para lá nem para cá. E isso é um mundo que eu acho que nenhuma de nós quer. É viver na norma, viver na linha, né? Viver no quadrado, na caixinha. A gente já esgotou demais esse modelo e eu acho que a gente precisa viver cada vez mais olhando para aqueles e aquelas que não podem fazer isso que nós estamos fazendo, né? As pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais e acho que já temos feito isso. Lá no nosso instituto, eu vou falar do instituto porque é onde eu convivo todos os dias, a gente tem conversado o seguinte, que quando nós somos docentes universitários e universitárias, né, DE, dedicação exclusiva, isso significa que a carga horária em sala de aula é o mínimo da nossa carga horária. E é só sobre esse mínimo que nós paramos. Nós não paramos de fazer pesquisa, nós não paramos de fazer extensão e nós não paramos de toda uma atividade de ensino, como essa de ensino-aprendizagem que estamos fazendo aqui, nós não paramos. Só que, além disso, nós também acumulamos as tarefas da casa, né? Porque nós não queremos que as pessoas que trabalham conosco passem por situações de risco. Então, se queremos ser justos conosco, que estamos em casa, queremos que as pessoas que nos auxiliam estejam também. Então, é impossível a gente pensar que a gente pode continuar dando conta de absolutamente tudo e ainda incorporar esse tudo às tarefas que a gente já não fazia mais. Sendo que agora, as tarefas que a gente já não fazia mais, quem sabe também a gente começa a se reaproximar disso. Eu tenho notado isso porque há muito tempo que eu não lavava banheiro, que eu não lavava a cozinha. E isso não é difícil de fazer, porque eu já fiz isso muitas vezes. É só a gente reconectar com a nossa memória afetiva, familiar, que a gente consegue fazer isso. Para quem está começando ou para quem já esqueceu, a gente retoma isso. E a gente pode fazer isso e depois construir outros modos de se relacionar com as pessoas que fazem isso por nós de outra maneira, não tão alienada mais. Então, eu acho que esse presente tão duro que a gente está vivendo, no sentido da gente ainda não ter resposta de para onde vamos, pode nos indicar saídas muito mais solidárias e comprometidas socialmente do que a gente estava vivendo até então. E eu também não sei como preparar, né, para sair disso, mas eu me sinto mais preparada para viver um mundo menos terrível. Eu me sinto mais disposta a viver um mundo mais compartilhado. Bacana, Denise. Sim, e justamente, né, essa é uma outra questão interessante. Aí a gente tem aqui muitos alunos, né, de graduação, e a gente tem visto muito o discurso da produtividade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
né? Você começou a comentar. Então, a gente, né, acumula todo o trabalho que a gente já tinha, só que agora de forma remota, tendo que lidar com novas maneiras de fazer aquele trabalho que normalmente a gente fazia, e acumulando outros, né? E aí, né, muitas vezes, os alunos, né, os estudantes de graduação, como que eles estão se sentindo nesse momento? Como é que eu aproveito o meu tempo? E aí tem todo esse discurso de, né, cuidar do corpo e cuidar da mente, ele continua sendo uma dicotomia, né? Se puder falar um pouquinho sobre isso enquanto... E aí, lembrando mais uma vez, quem quiser mandar perguntas, pode mandar aqui pelo chat, tá, gente? Bom, eu só posso dizer, assim, do que eu tenho feito. Eu comecei, eu me lembro que nos primeiros dias, às vezes eu acordava às 3h30 da manhã e já me pegava chorando por pessoas que eu nunca vi e que eu pensava assim, puxa, tem tanta gente que está muito desamparada e eu estou em casa e estou muito angustiada, mas tem tanta gente que não pode sequer lavar as mãos porque não tem nem água, né? Que mora na rua, que vive em situação de rua, e isso é uma questão. Agora, eu acho que é o que eu tenho feito, eu tenho aproveitado essa oportunidade também para ler um pouco mais uma literatura que eu desconhecia. Então, por exemplo, como estamos aqui na Bahia, né, eu anotei aqui alguns nomes para não esquecer e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, o trabalho que eu acho incrível de um jovem intelectual comunista nordestino, que é Jones Manuel. O trabalho de uma baiana fantástica, que é Carla Cotirene. Eu tenho lido coisas dela que são extraordinárias. O trabalho de Tiamá, o trabalho do professor Muniz Sodré, o trabalho de um líder indígena extraordinário, que é Ailton Krenak, o trabalho do mestre Nego Bispo, que é um grande intelectual quilombola brasileiro, trazer outros modos de civilização e civilidade que sempre estiveram presentes na nossa cultura, mas foram sempre invisibilizados e subalternizados. Por exemplo, ler uma colega muito querida, eu estou vendo aqui colegas da UFSB, né, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, ler o que Fabiana Lima, que é uma colega extraordinária, no seu blog chamado Beleza de Preta, tem feito. Eu acho que esse tipo de contato, né, com nossos povos tradicionais e aquilo que eles têm para nos ensinar é uma excelente oportunidade para a gente se reconectar com outros valores. Eu, por exemplo, para vir aqui, estou com essa, dá para ver a minha camiseta? É um coletivo antirracista de São Paulo que traz essa imagem de todas as cores num coração. Eu vim especialmente hoje aqui com ela para pensar sobre isso também, que é uma forma da gente se reconectar em outras bases. Eu tenho lido essas pessoas, tenho visto, porque essas pessoas estão nas redes sociais e a gente pode encontrar com elas no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu não tenho Facebook, mas com certeza estão lá também. E é isso que eu tenho feito e essas pessoas têm me ajudado muito a superar certas angústias, a pensar no que vai ser nosso mundo. Eu estou muito interessada no que elas têm dito. Eu acho que tem várias pessoas, né? Aqui. Tem. Você pode já ler, acho que, né, fica mais tranquilo, que puder ler a pergunta. Antônio fala aqui desse mundo pós-pandemia. Depois João também faz uma pergunta. Acho que seu áudio está desligado, Denise. Verdade, desculpa. Foi nada. Então, Tom é um querido amigo, professor da faculdade ou da Universidade Federal do Sul da Bahia, que agradece. Eu também agradeço vocês estarem aqui, você, Danúzia, que eu estou vendo. Leopoldo, que diz, talvez essa seja a nova normalidade, as empresas já estão com o discurso de manter o trabalho remoto, já que está dando certo. Eu colocaria esse dando certo entre aspas, né?
Eu sei que muitas colegas e colegas, eu também já fui professora de faculdade privada, e eu fico imaginando o trabalho que é transformar da noite para o dia o ensino em EAD, precarizar esse ensino e ter que, além de tudo, cuidar de criança, fazer comida, limpar a casa e produzir, né? Nessa injunção aí de produtividade, que é um produtivismo insano. Eu acho que isso é muito, muito difícil mesmo. Danúzia, ela fala do pensamento de Lacan abolsou a vida. Isso também na época em que a primeira vez eu ouvi o ministro falar, né, que a gente tinha que escolher ou a economia ou a saúde. Eu acho que a gente não tem que escolher, a gente não tem mesmo escolha a não ser querer a vida, né? E Jane também fala, Jane, outra colega querida da UFSB, o importante é o compromisso social. Acredito que será o caminho para viver a vida com mais leveza e amorosidade. A gente tem visto um pouco isso nessa ideia de que o afeto é revolucionário. Eu estou de acordo com isso. Tom fala de novo aqui, pensando o mundo pós-pandemia como um paciente da psicanálise, ou seja, se não pudermos extirpar o sintoma, nem restabelecer a normalidade anterior à pandemia, a tendência não será, portanto, ele pergunta, instituir uma nova normalidade com avanços e retrocessos em relação à normalidade pré-epidemia? Essa é uma boa questão, porque a gente sempre tende a voltar para os hábitos que a gente conhece, né? Então, a gente vai tender, eu acho, a retomar uma normalidade de vida, porque senão a gente não consegue tanto excesso de carga, né, pulsional, psíquica, isso a gente também não consegue viver. Mas, sei lá, uma ideia de aprender com tanto sofrimento e inventar novas formas de existência. João Logrado, um aluno nosso da psicologia, diz, prof, há um tempo não víamos as empresas, uma totalidade, se sensibilizando com os arranjos e modos de existir nossos, né? E agora, nesse período da pandemia, há uma mobilização dirigida para com quem especialmente está em vulnerabilidade. Há algum fator que reverbera isso ou é próprio das individualidades? Eu não conheço empresas que estejam se sensibilizando. Acho maravilhoso que exista isso, né? Com esses arranjos de novos modos de existir. O que eu vejo, e a gente tem feito esse esforço no Instituto, através dessa rede virtual, nos reconectar com, por exemplo, trabalhadoras e trabalhadores da atenção básica, que continuam trabalhando com pessoas em situação de rua, com pessoas que usam droga, com as pessoas que têm procurado os serviços como os centros de atenção psicossocial, trabalhar e assessorar essas pessoas que estão também em grande sofrimento, né? Vocês falaram isso no início, pessoas que estão trabalhando, e todas nós estamos trabalhando nessa situação, mas algumas pessoas estão trabalhando em situação de muito mais risco, né? Profissionais de saúde especialmente. Então, o que fazer para dar suporte a essas pessoas? A Universidade Federal da Bahia tem um programa chamado PSI-UFBA, que é um serviço de urgência psicológica, que agora funciona em regime online. O nosso grupo de pesquisa se associou ao PSI-UFBA e nós temos dado esse suporte à comunidade UFBA, estudantes, técnicos administrativos e docentes, no sentido de acolher essas angústias que chegam, né, para a gente com uma escuta qualificada. São psicólogas e psicólogos extensionistas, doutorandos e mestrandos que têm já experiência clínica e que estão recebendo pela internet pessoas em sofrimento. Tem outras redes também na cidade, a prefeitura também está instalando redes de atendimento online,
nós temos o 155, que é uma iniciativa da UFBA, da Secretaria de Saúde e da Fiocruz, voltado para, ou seja, profissionais da medicina, estudantes em geral de último ano de medicina, que atendem a população e conseguem direcionar e encaminhar os quadros que são ou não são da Covid-19, não só diminuindo o fluxo presencial de pessoas nos serviços, mas também acolhendo essa angústia, né, do ponto de vista da medicina. Então, temos aí uma prática médica socialmente engajada e de grande relevância social que trabalha nessa direção de valorizar a vida. Vitailma, nossa querida estudante da psicologia e também mestranda, que há um tempo atrás ela viu Lia Schumann, que é uma grande intelectual que trabalha sobre branquitude, a ideia de branquitude, falando sobre o devir negro, trazido por Mbembe, não sei como, tem uma dúvida aí como se pronuncia, em o livro dele, A Crítica da Razão Negra, que se estenderia no máximo para indígena e para pessoas da periferia. Quando a pandemia começou, Vita diz, eu acreditei que caso essa ameaça constante de morte alcançasse a todos, nos colocaria na posição de construir uma nova forma de vida. No entanto, consternada, tenho visto ações no sentido de ir deixando morrer, como nas grandes filas da Caixa Econômica, como as mortes subnotificadas no Amazonas, etc. Você acha que isso é uma tentativa do capitalismo e do colonialismo também, de manter sua força, de definir quem vai e quem fica? Ela já nos dá a resposta, né? Eu acho que é muito evidente que para esse modo de governo que nós temos hoje, é muito favorável que as pessoas pobres morram. Por quê? Porque isso vai dar uma reforma da Previdência sem problemas. A gente não vai ter problema porque as pessoas mais desfavorecidas vão morrer nas filas, em suas casas, na rua. E isso é de uma crueldade absurda. Vocês sabem, não precisa eu dizer, que a gente não vê da parte do, eu tenho dificuldade em dizer presidente da República, nenhuma atitude de pesar pelo que está acontecendo, né? Ele não se dirige à população, nem pesaroso, nem em solidariedade, pelo contrário, é sempre atiçando a raiva, o ressentimento, e, de fato, isso que Vitailma está nos dizendo, né? Essa ideia de também Boaventura Souza Santos, num livrinho bem curto que ele acaba de lançar, diz que enquanto a gente estiver no regime capitalista, nem o colonialismo, nem o capitalismo, no regime capitalista, nem o colonialismo vai deixar de existir, nem o patriarcado, ele diz, que a gente pode chamar de machismo também, né? Então, tanto o colonialismo, ou seja, o racismo, quanto o patriarcado, na sua versão machista, eles são produtos de um sistema capitalista. E se a gente não supera esse sistema, a gente continua se batendo com isso. Mônica diz, do ponto de vista das psicanálises, por que nos apegamos tanto à fábula de René Descartes? Essa fábula ela foi lida numa literalidade cruel, porque o próprio Descartes, como eu tentei mostrar, e muitos comentadores de Descartes dizem isso, não era o que ele queria. Ele não queria essa ideia do método universal. Sequer ele fala em a ciência como um bloco único. Nós é que nos tornamos cartesianos nessa viagem que a gente faz pelo capitalismo ocidental. E a psicanálise, ela tenta romper com essa estrutura, tenta romper, embora seja
Lacan reconhece isso, que embora a psicanálise seja tributária do sistema de pensamento cartesiano, porque é esse sistema que nos constituiu, que constituiu a tradição ocidental contemporânea, moderna e contemporânea, a gente não precisa ficar o tempo todo, ou seja, a gente não precisa naturalizar esse modo de existir. Não sei quem é, Galaxy S10, nunca vi antes uma onda de tanta solidariedade e generosidade. Tenho esperança de que esse seja o novo normal. De uma pessoa que se intitula professor, o ambiente social pós-pandemia será o mesmo? Quais as prováveis consequências no convívio social? Eu acho que a gente não tem como ser o mesmo, né? É uma ideia heraclitiana, né, de que a gente não vai voltar para o mesmo rio, porque o rio já está diferente. O rio já passou aí e a gente não está mais no mesmo lugar. Mônica Evangelista diz, não consigo ser tão otimista. Em relação à psicologia, vejo muito apelo para o voluntariado, as chamadas para compor a equipe de saúde, estamos sempre de fora. Eu não sei se a minha proposta chega a ser otimista, talvez sim otimista, no sentido de que eu acho que a gente pode sair, não é que a gente pode sair para um outro pacto, porque esse já deu, né, gente? Esse daí que a gente vive é ruim demais. Não sei se ainda tem mais alguma mensagem. Pessoal, obrigada, Denise. Acho que a gente pode fazer, quem ainda quiser fazer uma pergunta, um comentário, fazer mais uma rodada aí, uma resposta de umas 2 ou 3 questões. E enquanto isso, só lembrando aqui, né, algumas coisas que a Denise falou e que eu acho muito interessante a gente retomar, né? Como ocupar bem este tempo, então, que em tese, a gente está isolado, né? Mas como a Denise bem falou, a gente não está necessariamente isolado, a gente só criou novas formas de socialização, né? Ou não criou, mas talvez a gente esteja usando mais essas formas de socialização, né? Digitais, pela internet, telefonemas, né? Quanto tempo a gente, de repente, ficava sem telefonar para as pessoas? Então, né, ler, e aí a Denise citou, depois a gente pode colocar aí numa postagem alguns autores, né, Muniz Sodré, Ailton Krenak, tem feito algumas reflexões muito interessantes sobre a sustentabilidade mesmo, né, qual o planeta Terra e o capitalismo tem mostrado que, em termos de sustentabilidade, a gente não pode seguir dessa forma, então, né, automaticamente a gente vai precisar criar realmente novas formas de convivência com o planeta, com a natureza, com as pessoas, né? Então, investir aí em leituras acho que é uma boa, e lembrar realmente importante de destacar o trabalho, né, do PSIL. A gente tem, como eu disse, né, aqui na sala, nesse bate-papo, muitos estudantes e professores, né, fazem parte da comunidade UFBA, lembrar que existe esse canal que já existia e que está à disposição, né, para quem quiser aí ter um momento de desabafo, ou um atendimento, não um atendimento, mas esse acolhimento, né, da queixa ou do sofrimento, para a gente conseguir passar melhor por esse momento, né. Estamos trabalhando no CIL, todos os dias, sábado, domingo, feriado. A pessoa liga, a gente encaminha para alguém que esteja disponível. É uma rede também de preceptoria, ou seja, as pessoas são, pelo menos as pessoas mais jovens na profissão, são supervisionadas. E esse é um trabalho muito importante que a universidade faz com sua própria comunidade. Bacana. E aí, Denise, eu queria que você falasse, então, um pouquinho, o que a gente pode falar, assim, para os estudantes, para os profissionais, para os professores, né, que
que tem tentado manter uma rotina, seja uma rotina de estudo, seja uma rotina de trabalho, ou seja uma rotina de cuidados com a casa, e que às vezes ficam frustrados por não conseguir, ou por não conseguir se concentrar, né? Se é difícil a gente estar pensando nessa vida após a pandemia, como pensar a vida durante a pandemia? É bem difícil, é um aprendizado, né, de todo dia. Uma das coisas que eu tenho aprendido é estar inteiramente naquilo que eu estou fazendo. Ou seja, se eu estou lavando banheiro, eu estou lavando banheiro. Eu não quero ficar pensando, eu queria estar na rua e não lavando banheiro, que lavar banheiro é um saco. Se eu me propus a lavar banheiro, eu vou lavar banheiro. Não deixar de fazer atividade física. Trabalhar e se movimentar, porque se a gente fica parado, isso é horrível, horrível. Essa questão assim, eu estou trabalhando, aí voltamos para a ideia, eu estou trabalhando intelectualmente, mas intelectualmente é tudo, hormonal é tudo, muscular é tudo. Então, a gente precisa se movimentar, mesmo que seja dentro de casa. Tem uma infinidade de programas no YouTube para yoga, para pilates, para tantas atividades que estão disponíveis na rede, né, para a gente se movimentar. O que fazer não falta. Agora, vai ser sempre muito difícil se a gente fizer isso na expectativa do que a gente estaria perdendo, né? A gente precisa estar inteiramente, na medida do possível, naquilo que a gente está vivendo. E trabalhar para sairmos disso pessoas melhores. É isso que eu tenho tentado fazer. Às vezes a gente se agonia mais, às vezes a gente pede ajuda, liga para colegas, para amigos. Eu, por exemplo, desde que tem vários alunos aqui, né? Desde que paramos, eu tenho um grupo de Zap com minhas 3 turmas de graduação e semanalmente eu converso com elas e eles e pergunto como estão e sugiro leituras e eles também e elas me sugerem coisas para fazer. Eu acho que a gente não pode se separar, a gente tem que continuar juntos e juntas. E é isso que eu tenho feito. Bacana. A gente tem mais uma última rodada, então, de questões, né? A Graça fala que no ministro da Educação não se manifestou, não fez qualquer coletiva de imprensa, né, sobre esse momento de pandemia. Como que você vê isso, Denise? Ele se manifesta, né, da pior maneira possível, acabando com a gente, né, ele com a equipe propondo congelar os salários dos servidores, quer dizer, nós que estamos trabalhando intensamente, congelar, ele pensa em congelar salário, gente. Que é isso? Ele devia pensar em taxar fortunas, grandes fortunas, e congelar talvez os grandes salários dos marajás brasileiros, né? E não congelar o salário do trabalhador e da trabalhadora. Esse ministro é um verdadeiro desastre, ele não sabe o que é educação. É uma lástima que a gente esteja vivendo isso, no entanto, é também um momento da gente se responsabilizar pelo que fizemos. Colocamos essas pessoas para nos representar. Portanto, elas são também algo de nosso, que estava sendo escondido, velado, mas que sempre fez parte da nossa formação como povo e como nação, né? Não é à toa que o Brasil foi sempre o país que, por último, abriu mão, a muito custo, da escravidão, da escravização dos povos africanos. E a gente não pode deixar de reconhecer que isso retorna no real agora, sob essa forma dramática, e que a gente não pode continuar escondendo isso. Quer dizer, o racismo sempre existiu, essa é a nossa Constituição, no entanto, era algo muito velado e muito escondido, e agora aparece com muita força e muita violência. A gente não pode fazer de conta que isso não está existindo, e a gente precisa lidar com isso.
certamente não é essa forma tirânica, autoritária, cruel de desrespeito à vida, que é o que a gente tem vivido nessa representação do governo federal. Agora, para que a gente mude isso, eu acho também que não serve só a nossa boa vontade. Por isso, acho que tem razão quem diz, não basta ser otimista e querer que a minha ação individual modifique uma realidade como essa, que, aliás, não é só brasileira, né? Ela é internacional. Tem toda uma geopolítica internacional que está preservando e alimentando esse regime. E a gente precisa apostar mais nas instituições. E eu acho que, no nosso caso, na universidade pública, no nosso caso, né, que somos a comunidade universitária, não deixar que a universidade pública sofra esses ataques dessa maneira, assim, impunemente. Nós precisamos das nossas associações de representação, que temos o DCE na categoria estudantil, temos a PUB na nossa categoria docente, a SUFBA, né, na categoria dos técnicos administrativos. Precisamos fazer ações coletivas e defender a universidade desses ataques. Trabalhar profundamente ligados na instituição. Essa é a minha proposta, né, sempre. Desculpa, eu achei que estava falando que estava no mudo. Né, alguns comentários sobre, né, o movimento do trabalho dos psicólogos e tudo mais, né, é interessante que o chat também vira esse espaço de socialização. Então, Tarcísio faz uma pergunta aqui, né, o isolamento entendido como uma privação pode trazer alguma angústia, psicanaliticamente falando, para os indivíduos forçados a um tipo de interação social à distância? É interessante, né? Porque às vezes nem todo mundo está afim realmente de estar nessa interação. O que a senhora pode dizer um pouco sobre isso? Isso é muito interessante, né? Freud trabalhou muito sobre isso, principalmente num texto que não é estritamente clínico, mas que é um texto até hoje muito impressionante por sua atualidade, que se chama O Mal-Estar na Civilização. Ele começa esse texto dizendo que o desamparo e essa angústia de existir no mundo humano é algo que é inerente à condição humana, e a gente não pode se livrar disso, porque somos humanos. Então, por mais difícil que seja suportar a angústia, eu acho que fica mais fácil se a gente considerar e acreditar, né, que a angústia nos constitui humanos, que a gente não vai poder nunca, por mais que uma pessoa seja analisada, por mais que uma pessoa viva 30 anos fazendo análise, o papel da psicanálise não é nos privar da angústia, porque isso nos tiraria do mundo humano. Então, é poder lidar com isso de uma maneira, como Freud dizia, com menos sofrimento, podendo trabalhar, podendo produzir algo e podendo ter prazer, algum tipo de prazer. Então, a proposta da psicanálise não é extirpar sintoma, não é acabar com a angústia, mas é viver da maneira menos paralisante, ou seja, diante da angústia, reconhecê-la e trabalhar com ela. Se a gente não dá conta disso em alguns momentos, e mesmo as pessoas que são psicanalizadas, eu já fiz psicanálise várias vezes, já me submeti ao tratamento, porque toda pessoa que trabalha com psicanálise necessariamente precisa fazer a psicanálise em si mesma, com alguém, com um analista. A gente não se livra de sofrimento nem de angústia. O que a gente pode fazer é procurar ajuda, falar sobre isso, reconhecer que isso existe, que isso é uma parte inerente da vida humana.
É justamente o que o Leopoldo pergunta. Então, como administrar essa angústia, né? Que é a grande questão hoje. E aí eu emendaria com uma outra questão que eu estava aqui pensando da sua fala, né? Essa empatia, ou uma solidariedade com o outro, pode ser uma estratégia também para a gente lidar melhor com esse momento? Ah, sim, certamente. Eu agora me lembrei de uma coisa, eu vou só ler o que Vitayuma aqui falou. Aliás, Jane também. Jane fala que o NASF foi uma experiência maravilhosa para o trabalho. O NASF de saúde da família, né? É um trabalho interprofissional e o psicólogo estava nessa equipe. Ela diz estava porque esse governo, esse desgoverno, mesmo que o ex-ministro Mandetta tenha saído com essa aura de que ele estava nos salvando, nós não podemos esquecer que foi ele quem, neste governo, ajudou a desmantelar o SUS e todas as políticas, né, que o SUS sempre procurou, com muito sacrifício, manter. Então, o trabalho com saúde da família, na atenção básica, era um trabalho muito importante que foi sendo desmantelado nos últimos anos. E ela diz, e eu concordo, que é importante continuar na luta pelo espaço do psicólogo nas equipes de saúde da família. E aqui, Vitayuma diz, o ministro acha que todo professor universitário chegou e está na docência como ele, de qualquer jeito. Por isso, ele vê a educação como gasto e não como investimento. É isso, né? É uma pessoa que a gente sabe, eu nem vou falar dele porque é muito desgastante tê-lo como colega professor universitário, né? É uma pessoa arrogante, ressentida, que não nos representa. Isso eu tenho absoluta certeza. E, de fato, ele sempre toma o que fazemos como algo que é um custo e um gasto. Não toma isso como sendo a riqueza de uma nação, né? A educação como sendo a riqueza de uma nação. Mas essa ideia era sobre administrar a angústia, era aí que a gente estava? Como administrar, então, essa angústia? E aí eu emendei com um último questionamento, se a solidariedade, a empatia num momento como esse pode ser uma estratégia, psicologicamente falando. É e não é ao mesmo tempo, no sentido de que se a gente faz uma empatia no sentido estrito da palavra, que é se colocar no lugar do outro, a gente perde a condição de alteridade. Então, não a empatia nesse sentido, né, mas uma ideia de saber escutar a diferença radical que o outro nos coloca. E saber escutar isso na singularidade daquela pessoa, sem fazer comparações nem juízos de valor sobre aquilo que ela está nos trazendo. Essa é uma das grandes conquistas civilizacionais, eu acho, que a psicanálise nos convoca, de saber escutar o outro em sua máxima alteridade. E, às vezes, naquilo que ele traz com um saber que ele não sabe que sabe. Eu ia dar um exemplo que agora me voltou, que é o seguinte: nesse quadro do Psil, eu recebi semana passada uma pessoa, uma mulher de 50 e poucos anos, que ela fala que ela não é uma pessoa com muitas posses, mas pelo menos ela tem um emprego fixo e que ela administrava as rotinas dela e que agora ela se via diante de ganhando ainda seu salário, mas diante de um grande vazio em que ela, por exemplo, ela fala esse exemplo, toda terça-feira, se eu não me engano, ela tinha um horário para sair do supermercado e ir ao salão de beleza. E aí ela diz assim: agora eu poderia até comprar algum produto para passar no meu cabelo, mas eu não tenho vontade porque eu estou sem hora. Sem hora para fazer as coisas. E, na verdade, o que ela estava dizendo é que ela estava se defrontando com essa ideia de estar uma senhora.
de estar envelhecendo. E às vezes, somente porque eu falei, você está uma senhora, aí ela disse, é isso que quando eu chego na frente do espelho, eu tenho me angustiado, com meu cabelo branco, com o fato de que eu não vou poder ir no salão de beleza. Então, ela achou que estava querendo dizer que ela estava sem hora para fazer as coisas, sem horário, mas o que ela disse foi, eu estou sem hora. E a partir daí ela pode falar dessa angústia de estar envelhecendo, de estar se encontrando com ela. E é isso que a gente pode fazer, ouvir não aquilo que eu acho que ela está dizendo, mas aquilo que a pessoa realmente diz e extrair daí algum efeito de subjetividade que retorne não como mais angústia, né, mas como um trabalho sobre si mesmo. Foi um exemplo que me chegou assim e eu achei bem legal. Sim, falei tudo isso, Ivanise, para dizer que isso também é um trabalho sobre mim, que também estou senhora. Maravilha, Denise. Aqui, encerrando, então, os comentários, as perguntas, tá, gente? Vou fazer só ler o último comentário que o Antônio postou aqui, a despeito da concordância com a Denise, de que a normalidade pós-epidemia será diferente da normalidade pré-epidemia. Nada no horizonte me faz supor que será melhor, ou mais humana, ou menos desumana, mais libertária, menos exploratória, mais prazerosa e menos alienante. Afinal, o capitalismo sobreviverá à pandemia e a caixa de Pandora parece ter sido aberta no Brasil e no mundo. Vide aí Trump e Bolsonaro. É uma grande possibilidade que a gente ainda viva um momento de mais profunda crueldade. Conosco, com o planeta, é uma grande possibilidade mesmo. E a gente precisa pensar sobre isso e fazer sempre algo para que, não para extirpar isso, que a gente não tem condição de fazer isso, mas para transformar nossas vidas e nossas relações próximas, porque isso com certeza vai ter rebatimento sobre as instituições também. Exatamente. Obrigada, Denise. Se você tiver mais alguma coisa para falar, queria saber se Suzana quer fazer uma última fala, para se despedir. Eu quero agradecer também todo mundo que participou, mandou pergunta, interagiu. Lembrando mais uma vez que a gente está gravou toda, né, toda essa conversa e a gente vai disponibilizar ali no YouTube da Facom e aí depois nas nossas redes a gente também vai colocar os links, convidá-los para as próximas rodas de conversa que a gente vai fazer, então, nas sextas-feiras à tarde, final da tarde, e aí acompanhando as sociais da Facom, Facebook, no Instagram, no site da Facom, né, Faculdade de Comunicação da UFBA, e nos próximos dias a gente vai estar aí fazendo algumas conversas também sobre como uma análise sobre essa cobertura do jornalismo, dessa pandemia, né, e outras questões também. Suzana? Bom, eu quero agradecer muitíssimo a Denise pela fala dela aqui. Acho que todos nós pudemos, nessa 1h30 quase, né, refletir muito também a partir das suas palavras, daquilo que você coloca. E eu quero agradecer mais uma vez. Estamos aqui todos, como você bem disse, num 1º de maio, trabalhando. Nós trabalhamos muito, né, como docentes, professoras, professores, técnicas e técnicos administrativos na nossa universidade, aqui na UFBA e em outras também. Então, fazemos muito e nesse momento, talvez ainda mais, nós sabemos disso. E isso é bom que, num momento como o que estamos vivendo, podemos também partilhar, estando unidos aqui, né? E como disse a Ivanise, teremos mais rodas de conversas, mais lives, atividades aqui por esse projeto Em Casa com a Facom.
Muitíssimo obrigada e uma boa noite a todas e todos vocês. Obrigada, Suzana. Boa noite, então. Obrigada mais uma vez, Denise. Obrigada a cada um de vocês que está aqui conosco. Obrigada. Boa noite, pessoal. Estamos, então, interagindo nas nossas redes sociais. Tchauzinho, obrigada.